Então, olá a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Luana Schneiderman, eu sou escritora e professora. Queria começar agradecendo o generoso convite da Carol Rodrigues para estar aqui, a toda a equipe da Mário de Andrade. Queria dizer que a promoção de conversas é um ato político importante nos dias de hoje. A promoção de conversas sobre literatura e arte é uma resistência, e acho que estar entre mulheres, conversando dessa escritora mulher, também é significativo. Queria falar que é um prazer estar aqui entre essas duas super mulheres, conversando sobre a Virginia Woolf. Então, ao meu lado eu tenho a Ana Carol Mesquita, que é tradutora e editora, doutora em teoria literária pela USP, cuja tese envolveu a tradução e análise dos diários da Virginia Woolf, que a Virginia Woolf manteve com alguns hiatos por 44 anos, né? Então está aqui, também está aqui, acabou de ser editado, né, pela nós, e saiu. Ela foi pesquisadora visitante da Columbia University, em Nova York, onde estudou modernismo britânico. Entre os autores que traduziu, destacam-se Joan Didion e Maya Angelou. Prazer estar aqui, Ana, com você. E também aqui a Carola, escritora, ficcionista, autora dos romances Toda Terça, de 2007, Flores Azuis, de 2008, Paisagem com Dromedário, 2010, O Inventário das Coisas Ausentes, 2014, Com Armas Sonolentas, de 2018, todos publicados pela Companhia das Letras. Seus livros foram traduzidos para inglês, francês, espanhol e alemão. Ela está entre os 20 melhores escritores britânicos escolhidos pela revista Granta, é doutora em literatura comparada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e professora e pesquisadora de Literatura e Estudos Culturais no Instituto Luso-Brasileiro, na Universidade de Colônia. Então, prazer, e eu vou começar pedindo que vocês duas se apresentem. O nome dessa mesa é Leitoras de Virginia Woolf. Contem para mim um pouquinho essa história. Carol, quer começar? Bom, começo. Primeiro, obrigada pelo convite, obrigada, Carol, obrigada a vocês. Enfim, fico muito feliz de conversar com vocês, e principalmente sobre a Virginia Woolf, que é uma autora, e foi uma autora muito importante para mim. Eu acho que eu, pelo menos como escritora, venho de uma geração em que você tinha poucos modelos, mulheres escritoras, e principalmente não só de mulher escritora, mas também de uma mulher escritora intelectual, né? Porque ela é uma escritora que não só está escrevendo ficção, mas ela também ela era crítica literária, enfim, editora, e também estava pensando a literatura, né? E pensando também o lugar da mulher na literatura. Então, eu acho que ela teve uma importância para mim, como assim, de modelo, de em que tradição é essa em que eu me coloco, eu quero me colocar, quem são esses nomes, que eu acho que quando eu comecei a escrever eram poucos, né? Se a gente compara com a quantidade, enfim, com a tradição de homens escrevendo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto assim, que eu queria ressaltar é esse, quer dizer, ela como um modelo, como uma tradição com quem eu me sentia que era possível dialogar, né? Então, acho que esse é um primeiro momento, e depois os temas e o tipo de literatura que ela faz. Eu acho que, enfim, não vou me alongar muito nesse primeiro momento, mas só para fazer um panorama breve, quer dizer, eu acho que tinha a questão do tema, e o primeiro livro dela que eu li foi Orlando, e eu fiquei muito impressionada com uma série de questões do livro, principalmente, enfim, como ela desconstrói a ideia da biografia, do romance histórico, como ela desfaz essas regras de uma literatura que a gente poderia chamar de uma literatura realista, ou que vai seguir uma certa linearidade. Então, acho que esse foi um ponto importante. E depois, pensando livros como Mrs. Dalloway e outros livros mais experimentais dela, em termos de linguagem, que eram experimentos de linguagem ligados a uma questão do feminino, né? Porque você tinha, enfim, o Joyce fazendo também questões um pouco nessa linha,
né, do fluxo de consciência, etc., mas ela estava trazendo essa linguagem, essas experimentações para pensar a partir de um olhar de personagens mulheres, que me parece que também foi um ponto, assim, eu acho que muito importante para mim. Então, quando eu começo a pensar nela, assim, me vem uma série de motivos, né, para dar a importância que ela tem e ainda e continua tendo. Muito legal. Carola, e Ana, fala, conta pra gente. Então, eu tenho muito a impressão, muito semelhante à da Carola, mas além de a Virginia Woolf, e por acaso o primeiro livro que eu li da Virginia Woolf também foi Orlando, eu era adolescente, também me marcou profundamente. Eu acho que, assim, como leitora, eu tenho duas leitoras, digamos assim, uma que é uma leitora comum, né, uma leitora que é por fruição, e uma leitora que é mais acadêmica mesmo, né? E eu acho que a Virginia Woolf, ela me tocou nesses dois aspectos, porque enquanto pesquisadora, ela também, por ela também ser uma intelectual, ensaísta, pensadora, ela foi inovadora no sentido da maneira como ela tratava os temas dela. Então, o fato de ela sempre transitar, né, no limite entre o que seria literário e o que seria, digamos assim, não ficção, o que a gente convenciona a chamar de não ficção, ela está sempre nesse fio, né? Nesse fio fino, né? E ela faz isso com uma leveza e uma habilidade absurda, né? E ao mesmo tempo com uma grande sensibilidade, que é esse olhar feminino que a Carola apontou tão bem. E como leitora comum, o que me chama a atenção continuamente, eu posso lê-la, né, 20 mil vezes o mesmo livro, o mesmo texto, e continuamente o que me chama a atenção é a sensibilidade dela e a vanguarda dela, a forma como ela consegue, a partir de um tema assim ínfimo, ela trazer coisas absurdamente grandiosas, né? E ela consegue fazer isso aparentemente, a gente não vê o esforço, a gente não vê o trabalho que ela teve, que a gente sabe que ela teve, né? Ela faz isso com muita leveza, com muita sensibilidade, e isso sempre me surpreende, assim, como leitora. É uma coisa que é difícil se ver em outros escritores da mesma forma como a Virginia Woolf traz, com a mesma profundidade. Então, ela pode discutir temas históricos, temas sociais, mas sempre nesse limite do sensível e do factual, né? Ela não vai abandonar nenhum dos dois. Então, isso assim sempre me surpreende na Virginia Woolf, é algo que sempre me traz de volta para ela. Super bonito. Carola, acho que eu me identifiquei muito com você nessa história de modelos escritoras, a gente tinha muito pouco, e para mim era uma espécie até de assombração, porque, enfim, era a Virginia, a Clarice, a Catherine Mansfield, a Sylvia Plath, e eram todas mulheres também ao mesmo tempo muito trágicas, assim, né? Não só pelo destino, mas parecia assim, e durante um tempo eu nem queria ser escritora, porque eu queria ser uma mulher mais comum, comprar pão na padaria, voltar, e eu tinha a impressão, assim, de que para você ser uma escritora, você tinha que ser como a Clarice, que, enfim, é essa figura meio bruxa, meio de outro mundo, assim, né? Com uma certa um descolamento, assim, do cotidiano, parece, apesar da literatura ser tão ligada no cotidiano, né? E aí, eu vou aproveitar e falar de uma resenha que saiu justamente sobre os diários na 451, que se chama, o título da resenha da Noemi se chama justamente Uma Mulher Comum. E ela fala assim, existe Virginia Woolf, existe a mitologia em torno da Virginia Woolf, o que nos impede a aproximação de uma mulher e escritora real, que além de viver e escrever grandes cenas, também vivenciou coisas comezinhas e sem encanto. E aí, o que eu achei bem interessante é a 451 de agosto de 2021. O que eu achei interessante é que na sessão de cartas tem uma leitora bastante indignada e ela fala assim, discordo totalmente do título escolhido para a publicação Virginia Woolf, Uma Mulher Incomum, pois a vejo como uma mulher avant-garde e incomum.
E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu acho que, enfim, afinal de contas, as duas estão certas. Queria que vocês falassem sobre isso um pouquinho. Não sei se ficou claro o meu convite para falar. Eu posso falar, Carol? Então, eu acho isso fantástico, porque realmente são as duas coisas, né? E nada mais wolfiano do que ser e não ser, porque ela vai, como eu estava falando antes, ela vai fazer isso com gêneros, eu digo gêneros literários, né? Com gêneros, com identidade de gêneros, com identidade de diversas maneiras, e ela usa isso como recurso de linguagem também, né? O dizer e o desdizer. Então, é fantástico isso, eu acho incrível as duas, porque são as duas mesmo. Isso me levou a pensar, Luana, quando você estava falando, num dos últimos textos dela, que eu traduzi também para nós no ano passado, que é o Esboço do Passado. Né? Então, nesse texto, que foi um dos últimos textos que ela escreveu, é uma tentativa, foi a primeira tentativa dela de fazer suas memórias. Mas esse texto, além disso, ele tem muitas outras coisas dentro dele, e uma delas é uma primeira tentativa formal de uma poética. Então, a Virginia Woolf vai falar para ela, para nós, né, para ela mesma e para nós, o que ela entende como aquilo que a motiva a escrever. Né? Ela acha que todos os escritores têm algo semelhante, cada um à sua maneira, e ela vai tentar explicar qual é o dela. E ela elabora uma espécie de teoria sobre os momentos de ser e os momentos de não ser. Né? Então, ela fala que a grande maioria da nossa vida são momentos de não ser. O que significa isso? Não é que são momentos automáticos, mas são momentos em que você vive sem consciência de que está vivendo. Então, eles podem ser bons ou ruins, mas você não tá consciente daquilo que está acontecendo, você simplesmente passa. Aquilo te atravessa e você atravessa aquilo e aquilo simplesmente passa. E os momentos de ser, ela fala que são momentos em que existe, ela usa essa imagem que eu acho muito bonita, ela fala que somos como embarcações seladas numa água, né, num mar, e de repente, sem aviso, ocorre o casco quebra e a água inunda. Isso seria um momento de ser. Então, sempre é violento, pode ser violento positivo, digamos assim, você encarar como uma coisa positiva algo bom ou algo ruim, mas, enfim, é sempre violento, é sempre um choque. E esses são os momentos, entre aspas, grandiosos, aqueles de que você vai se recordar. Então, ela fala, o grande romancista para ela é aquele que consegue trazer no mesmo texto os momentos de ser e os momentos de não ser, porque a vida não é formada só pelos momentos de ser. Então, quando essa comentarista do texto da Noemi fala que ela é extraordinária, ela está olhando para os momentos de ser da Virginia Woolf e realmente a trajetória dela como um todo, porque realmente foi uma mulher extraordinária. Mas quando a Noemi aponta que era uma mulher comum, e que isso vem à tona nos diários, porque ela faz questão. Você vê que nos diários ela trabalha quase como uma espécie de sketchbook de artista. Esse conseguir trazer os momentos de ser ao lado dos momentos de não ser, com o mesmo peso, de modo que você vai ver onde é que o acento vai cair, você leitor, né? E ela, leitora, também vai ver onde o acento vai cair, sempre vai ser diferente, a depender da sua leitura. Então, eu acho isso incrível, assim, é muito wolfiano. Eu acho, Lindo, eu acho demais, muito legal. extraordinário. Bom, eu achei super interessante, né, o que você falou, e fiquei pensando num texto do Antônio Cândido, que ele fala sobre a personagem do romance, né? E aí esse texto é maravilhoso, eu adoro quando eu dou oficina, eu sempre trago esse texto. E aí ele fala da diferença entre o romance e a vida, né? E aí ele fala alguma coisa parecida que na vida, enfim, as coisas não fazem sentido, né? Na vida as coisas não são necessariamente verossímeis, mas que quando você traz para o romance, você dá às coisas uma importância e uma lógica, e digamos assim, uma explicação, mesmo que seja misteriosa, que a vida em si não tem, porque a vida não faz sentido, né? Então, isso me faz lembrar um pouco isso entre quando você
traz, inclusive, o que a Virginia faz muito, né, é de trazer esse cotidiano, essa questão das coisas banais para a literatura dela, né? Mas quando ela coloca isso no romance, é claro que ela também permeia aquilo por um certo maravilhamento, né? E quando ela diz, sei lá, que a Clarissa dela vai naquele dia comprar ela mesma as flores, né? Aquilo que é uma frase, um pensamento que a gente passaria batido por ele, ali, naquela construção que ela vai fazer, se abrem uma série de significados que vão reverberar no decorrer do romance. Então, eu concordo totalmente que é esse jogo, né, que é o jogo da literatura, que é o jogo entre aquilo que passa batido e que talvez não tenha um sentido narrativo e aquilo que a gente traz para a literatura que adquire um sentido porque a gente construiu, né? Quanto à personagem dela como escritora, né? Eu acho que sim, isso que a Luana falou no início é um personagem trágico, né? E quase todas essas escritoras tinham essa questão trágica. Eu acho que para mim também era muito assustador pensar assim, caramba, né? Para ser escritora tem que ser bem infeliz. Eu me lembro que eu pensava, poxa, se eu tiver que escolher entre ser infeliz e ser escritora, eu acho que eu prefiro ser feliz e não escrever nada. Eu super passei por isso também. Se esse é o preço a pagar, né, da tragédia, da infelicidade, eu falei, não sei se eu quero isso não, se eu quero pagar esse preço, né? Mas eu acho que tem isso também, né? Que ela não era uma pessoa comum no sentido que, bom, ela era uma pessoa rica, né, para começar, né? Eu acho que existe uma série de questões que tiram ela do comum, desde da vida que ela levava, das possibilidades financeiras que ela tinha, das oportunidades, né, que se ofereceram para ela e também dos traumas, enfim. E por outro lado, enfim, o que significa ser uma pessoa comum, né? Se a gente aquela frase do Caetano, de perto ninguém é normal. Então, assim, um pouco da frase, o que é, né, ser uma pessoa comum. Perfeito. E esses momentos também do casco quebrado, que a água inunda, né, inunda a vida também. É isso, às vezes são os momentos mais bobos e mais cotidianos, né, e mais banais do dia a dia. Isso é muito bonito. Ana, então conta um pouco para a gente da sua pesquisa com os diários e, enfim, o que você quiser falar da sua pesquisa, Ana, conta. Bom, eu sou tradutora já faz muitos anos, né? E eu tinha essa grande vontade de traduzir a Virginia Woolf. Então, quando eu fui fazer o meu mestrado, eu queria traduzi-la, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. E conversando com o meu orientador, ele falou, olha, você tem um grande problema nas mãos, porque foi uma autora muito traduzida e uma autora traduzida por excelentes tradutores, né? Então, eu aconselho que você busque algo que ainda não foi traduzido, até para ter uma relevância acadêmica, né? E aí, eu não conhecia os diários até então, e eu fui atrás dos diários e me encantei, né? Muito com esses diários. E uma coisa que, assim, desde o início me chamou a atenção é que os diários pareciam muito domados, no sentido de uma autora que trabalha, né, como a Carola apontou, com fluxo de consciência, ou seja, não é uma autora que ela vai dar importância não à quebra, mas à continuidade, muitas vezes, de coisas que aparentemente são descontínuas, né? Então, é esse contínuo em meio ao descontínuo. Então, é uma preocupação dela constante, assim, quer seja um ensaio, quer seja um romance, independe. Então, quando eu cheguei aos diários e vi aqueles parágrafos todos organizados, de acordo com a coisa formal de vou dar um parágrafo quando eu quero fazer uma nova ideia, apresentar uma nova ideia, eu achei aquilo muito esquisito. E eu fiquei com aquilo desde o início da minha pesquisa, de querer olhar como eram os originais antes dessa edição. E consegui uma bolsa de estudos, fui até Nova York, né? A primeira vez eu já constatei, mesmo no filme, né, que não havia aqueles parágrafos todos, que era outra coisa, e que era realmente um contínuo, inclusive de dias, que foi o que eu tentei trazer na minha tradução da Nós. Eu fiz a tradução da Nós toda cotejada com o manuscrito.
e não propriamente Que com o texto emoção, em você inglês. chegou e viu os diários dela concretamente, assim. Sim. Foi uma experiência assim muito marcante, porque era justamente o que eu queria, era um dos meus objetivos, né? Uma das minhas hipóteses era essa. Ela usava o diário, como eu falei, como um sketchbook, muitas vezes. E o que eu constatei nesses diários foi, muitas vezes tinha texto ali, por exemplo, da Mrs. Dalloway. Tem o primeiro parágrafo da Mrs. Dalloway, que ocorre o barulho, que eles saem para ver o que é. Tem uma passagem de 1915, 20 anos, 10 anos antes dela publicar, que tem aquela passagem, aquele trecho. Então, você vê que são coisas, mesmo que não seja consciente, que são coisas que ela está pensando e que ela está testando e que aparecem e que ela se apropria em diversos momentos. Existem outras passagens no diário em que ela faz isso conscientemente, que ela transpõe, simplesmente transpõe. Ou, às vezes, ela começa a escrever um romance e ela escreve, isso aqui não é daqui, isso aqui é do quarto de Jacob. E ela traz para o quarto de Jacob. Mas você vê que aquilo ali é um terreno livre, né? É quase um misto, né, de caderno de anotação com diário, tem anotação de lista de compras naquele diário. Então, assim, é um terreno realmente em que ela conseguia, ou ela tentava, né, soltar as amarras. Porém, ela faz isso e ela em muitos momentos ela comenta isso, que ela faz isso com método. Ela quer dar uma forma para os diários dela. Então, ela é uma grande leitora de diários, é uma grande leitora de biografias, e ela quer transformar aquilo, ela relê os textos dela, e a partir dali ela escreve, às vezes ela reescreve passagens e cola, né? Então, você vê que é uma autora, é uma escritora de diários, né? Que é diferente de um diário, entre aspas, de uma pessoa que não faz da sua vida, não escreve, né? Então, eu acho que assim esse trabalho com os diários, para mim, no sentido de verificar realmente que formalmente ele era muito semelhante a outras obras dela e que ele estava em contínuo diálogo com essas outras obras, para mim foi revelador, né? E eu só consegui fazer isso realmente olhando esses manuscritos. E outra coisa que assim para mim no meu trabalho foi muito impactante foi que quando eu peguei esses manuscritos, eu já tinha traduzido uma boa parte deles quando eu fui para Nova York, porque foi no fim quase da minha pesquisa. E quando eu olhei esses manuscritos, eu joguei fora boa parte, quase tudo do que eu já tinha feito. E assim, justamente porque houve quase usando um termo literário, quase uma epifania quando eu vi aqueles diários, porque o que eu via ali eram coisas que não estavam no texto editado. Então eu Esse via, por editado exemplo, era em livro, era em livro. Eu tradução tenho foi... até aqui um dos volumes, Entendi. olha. Esse é o que eu estou trabalhando agora. Ele está aqui com as anotações. Então, assim, esse é um livro normal. Então, você vê que ele tem a quebra dos dias, né? Como um diário, entre aspas, comum. Só que o diário da Virginia Woolf, ela escrevia emendando um dia no outro, muitas vezes. E à margem ela escrevia qual era a data, às vezes dias depois. Então, aquilo, às vezes, ela errava, porque ela não lembrava mais qual era a data. Como se fosse um texto contínuo mesmo, né? Então, isso eu tentei preservar na minha tradução, não por uma preocupação somente formal, mas justamente por isso, por querer demarcar que aquele texto ela pensava como um texto único, né? Era pensado, não era uma coisa que acontecia à revelia da vontade dela. Porque quando ela começa a escrever os diários na adolescência, ela começa a escrever com essa forma quebrada. Então, veja que até mesmo os dias ela tentou unir como um grande fluxo de dias, como uma grande vida, né? Uma grande história, um grande relato de si. Então, assim, trabalhar com os diários dessa maneira, primeiro que, enquanto pesquisadora, abriu, né, a minha cabeça para outras formas de uso de diário, né? Que desde então eu fiquei fascinada por isso. Que não somente uma forma tradicionalmente vista, né? Que por exemplo, a Virginia Woolf pouco usa os diários como um recurso confessional, íntimo, digamos assim, de fazer grandes revelações sobre si. Não é esse o maior foco dela naquela escrita. Justamente você vê que é uma escritora tentando achar uma voz, principalmente no início, nesse primeiro volume, né? De 1915 a 1918. Ela está se formando, ela está observando o mundo, ela está observando a si mesma, mas com
com um fito de usar literariamente e de transformar o que ela está escrevendo em literatura. Então, esse foi um pouco do meu percurso com esses diários, né? E que eu continuo trazendo, mesmo agora com esses volumes posteriores, em que ela já está, né, digamos assim, já é uma autora firmada em si mesma, de trazer essas outras obras para dentro do diário, porque, mesmo como nota de rodapé, ou o que seja, para apontar, né? Olha, isso aqui, depois ela transforma num conto, né? Tem uma passagem inteira do diário, de 1927, que ela transforma num ensaio, que inclusive foi traduzido pelo Tomás Tadeu, que é um belíssimo ensaio, O Sol e o Peixe. E é um relato do diário quando ela vê um eclipse. E é quase igual à entrada do diário, ou seja, ela já escreveu, dá para perceber que ela escreve pensando no texto. Não estou falando que ela escreve pensando com intuito de publicação, não é isso. Mas ela já escreve pensando numa forma, né? Ela, mesmo sendo um diário. Então, eu acho isso, assim, de novo, né, muito wolfiano, porque ela está escrevendo independentemente de gênero, não está muito preocupada com isso no momento em que ela senta para escrever. E ela mesma fala isso em alguns momentos sobre outros textos dela. Por exemplo, ela fala das ondas, ela fala: o que vão dizer desse livro? É o novo, aí tem uma grande linha, o novo da Virginia Woolf. Ou seja, ela hesita até mesmo em chamar de romance, né? Porque ela sente que não cabe propriamente ali, né? Então, essa hesitação de gênero você vê no diário o tempo inteiro, né? É um diário que ele transita muito entre outras coisas. Então, é muito fascinante, eu acho muito fascinante. Super! Carola, você quer comentar? Não, eu ia só dizer que eu acho que a gente pode inventar um novo gênero, que é o gênero do diário de escritor, né? Porque Você escreve diários, Concordo absolutamente, Carol. Né, que é como você falou, não é aquele diário de, sei lá, eu não sou escritora, eu faço meu diário para mim, né, que eu costumo chamar do meu querido diário, assim, né, hoje fiz tais e tais coisas, né. É claro que ali tem, além de uma expectativa de que isso vai ser lido, né, porque ela era uma escritora importante, então é para quem, né, tem esse outro a quem você se dirige, e no caso mesmo num diário, né, há esse outro que é um leitor a quem ela está se dirigindo, então e também tem essa coisa do diário de escritor, respondendo já a pergunta da Luana, se eu escrevo diário, foi engraçado, porque eu escrevi diários do estilo Meu Querido Diário, até eu começar a escrever literatura. Então, eu brinco, né? Não era meu querido diário, mas eram diários falando das minhas questões. E foi muito interessante que, quando eu comecei a escrever literatura, primeiro porque eu não tinha tempo, mas eu também não tinha desejo, era como se toda aquela energia que estava ali naqueles diários, ela foi para o texto literário. Mas, por outro lado, eu comecei a escrever, são esses diários de escritor, que não são diários, na realidade, são diários, ideias sobre o que está acontecendo, uma exposição que eu vi, um filme, uma frase que alguém falou e ficou marcada em mim. Isso que você diz, às vezes, uma paisagem, uma epifania, algo que te atravessa, ou como você falou, né, quando o barco, enfim, ele começa a sair a água, né, o casco rompe. Então, esses momentos são os que eu trago para esses diários, mas não são diários num sentido, digamos assim, tradicional do diário, mas é quase um gênero, como o diário de escritor, onde você está, e aí quando você vai olhar, tem muitas coisas que aparecem já ali, né? Muitas ideias, se eu for olhar os meus diários, eu vou ver, aqui essa ideia já aparecia, ou então, por exemplo, uma ideia de um personagem, que eu tenho já essa personagem em um diário, que surge essa imagem, né? Ou um gesto, ou um movimento, ou um aspecto físico, ou enfim, qualquer marca que surge e você pensa, é isso, né? Então, é claro que tem uma outra relação com quem vai ler e também com o que você vai fazer com isso, né? Porque é um diário pensado para ter um diálogo com o texto literário, né? Então ele está pensado em diálogo com o seu próprio texto. Então talvez isso, né?
enfim, podemos inventar um novo gênero agora, diário de escritor. Talvez tenha até inventado. Né? Eu acho isso super interessante, é o que eu estou pesquisando de outros agora, outros escritores, e você vê, é isso mesmo que a Carola falou, você verifica isso, é óbvio, cada um tem o seu projeto, digamos assim, né, as coisas que te tocam, né, enquanto artista, enquanto indivíduo, mas eles têm todas essas características que a Carola apontou, né, são diários muito diferentes do meu querido diário, né, que a Carola comentou, muito bom. Não, muito legal, e eu fiquei pensando também o que a Carola falou, diferença de um personagem, né? O personagem de ficção, a gente conhece aquilo do personagem de ficção que nos é dado conhecer, né? Não sei se é esse texto, Carola, que Antônio Cândido fala, ele fala, então ele come muito menos do que uma pessoa normal, ele dorme menos, né? E a gente fica sabendo aquilo que é importante ser revelado, né? E tem uma seleção, assim. E o diário é o dia a dia, né? E também a literatura, ela sempre tem um telos, né? Tem um fim, o livro vai acabar, né? Ele vai numa direção e vai para um final. E o diário é isso, né? Ele é um cotidiano que a gente não sabe quando vai morrer ou quando vai acabar o diário, para qual lugar a gente vai, qual vai ser a biografia, né? Mas eu acho que serve também para se manter nessa trilha de estranhamento, né, também, nessa trilha de atenção para a vida, né, para essa trilha de uma sensibilidade acesa também, né, pelo menos para mim funciona muito por aí, assim, acho bem legal. E você, Carola, como escritora ou pesquisadora também, se você quiser falar, como é que é a Virginia? Qual é a conversa que você tem com a Virginia Woolf? Você já falou um pouquinho, mas se puder falar mais. Bom, como pesquisadora, não, porque eu trabalho com literatura brasileira, às vezes latino-americana, então minha área de pesquisa, agora eu trabalho com literatura indígena, então é uma outra área. Que legal! Que legal! Estou amando, é maravilhoso, tema maravilhoso. Mas eu acho que volto mais como escritora, né? Que ela continua muito presente. Eu acho que tem coisas, por exemplo, que para mim me marcaram muito. Por exemplo, voltando ao Orlando, né? Que foi o primeiro livro que eu li, também, tipo, como a Ana Carol, bem na adolescência, início dos 20 anos, mas que depois eu reli tecnicamente, eu reli como escritora, eu reli inclusive para trazer para a oficina, né? Então, por exemplo, tem uma passagem bem no início que eu acho assim simplesmente maravilhosa, é que ele começa, né? O Orlando é um jovem, um rapaz, e a partir de um certo momento ele vira uma mulher. E essa passagem dessa transformação não é uma passagem assim, oh meu Deus, virei uma mulher, né? Tipo, é simplesmente normal. E como a escolha que ela faz para passar isso foi uma coisa assim que me marcou, porque eu sempre me interessei muito por essas cenas muito fortes, definitivas. Como você faz isso com um escritor, né? Como você coloca algo que é uma ruptura imensa, né? E ela foi uma dessas primeiras autoras a me mostrar, olha, essa é uma possibilidade. Né? Vai acordar e é uma mulher e beleza, segue a vida, né? Então eu acho que em termos técnicos, para mim foi assim muito revelador. Foi quando eu comecei a entender o que é fazer literatura e não numa literatura que eu estava talvez, enfim, não uma literatura só que vive da história, né? Mas uma literatura que vive da linguagem e de que escolhas você faz para contar essa história, né? Então, eu acho que teve um aprendizado ali para mim muito importante que reverberou e reverbera ainda, eu acho, no que eu faço e também na minha forma de enxergar a literatura. E fora isso, enfim, vou abrir uma outra linha aqui, mas não vou me alongar. Muito legal.
que são os ensaios dela, né? Eu sou uma leitora de ensaios, assim, eu acabo de publicar um livro de ensaios, né? Então eu sou uma leitora de ensaios, e eu sempre me interessei muito por ensaios escritos por escritores, porque você tem muitos ensaios que vêm da academia, né? É um gênero acadêmico, mas eu sempre me interessei por esse ensaio escrito por quem faz a literatura, né? Por quem está olhando esse fazer literário, e também no fato de ser uma mulher, porque são raras, ainda mais na época delas, as mulheres que tinham esse espaço, né? Não só para escrever literatura, mas também para falar de literatura, para falar dessa escrita. Então, eu acho que ela tem uma obra ensaística que vai aprofundando, né, isso que ela está fazendo no texto literário, e que, para quem se interessa por literatura, não só como estudo, mas também para escrever literatura, é assim, um negócio, é uma maravilha, né? E isso também eu acho que me marcou muito. Eu estava com a impressão, eu vou arriscar, tá, Carola, que eu fiquei te lendo, contei, né? E acho que tem uma coisa também que talvez tenha a ver com isso que você falou. Eu fiquei com uma impressão lendo, por exemplo, com Armas Sonolentas, a gente sempre está num território que é sólido e ao mesmo tempo não é, que se desmancha a qualquer instante, e aquela indefinição também, a gente não sabe exatamente como que a gente apanha, né, um núcleo duro assim do que é a realidade, do que é o sonho, do que é, o que está acontecendo, o que é mágico, qual que são os planos todos se misturam assim. Achei isso muito bonito, assim, com isso que você falou da Virginia Woolf, assim, essa matéria literária à flor da pele mesmo, né, e que se invade na realidade, assim, achei muito legal. Um dos ensaios mais famosos da Virginia, do Teto Todo Seu, como a Noemi traduz, né? Tem outras traduções, né, Ana? Mas que ela fala, né, enfim, que para uma mulher ser escritora, ela precisa primeiramente de um teto, ou seja, de um lugar, né, um lugar para escrever. Isso me marcou muito. Eu sou de uma família que sempre teve escritório na casa, né? As casas dos meus pais, dos meus avós, são casas que têm o lugar do escritório. Mas minha mãe ocupa o escritório e a minha madrasta também. Mas eram lugares muito masculinos o do escritório, né? E o lugar em que o homem podia fechar a porta e falar: não venha me perguntar o que vai ter para o almoço, o que precisa comprar para o café da manhã, o que você precisa de mais manteiga, e um tanto de dinheiro também, como já falou a Carola, para ela poder ter esse teto e ter esse tempo, né? E agora, enfim, ali é uma reportagem como na pandemia, por exemplo, a produção das mulheres cientistas despencou, a publicação e tudo mais, como acentuou também essa diferença. E eu queria saber como é que ressoa ainda hoje esse ensaio e essas questões da Virginia sobre ser mulher, escritora, criadora, intelectual, falando especificamente dessa questão de gênero, se vocês quiserem falar. Eu acho que o teto, ou quarto, eu prefiro pessoalmente chamar de quarto. Um quarto pode ser. Porque o título, não por um preciosismo em relação ao título, mas pela mensagem que ela quer passar, né? Porque quando a gente fala um teto seu, em geral a gente pensa no português uma casa sua, à parte. Mas quando ela advoga em favor de um quarto, ela está querendo um quarto dentro daquela casa compartilhada, e não se apartar e criar uma nova casa, um novo mundo, mas sim ter, como você mesma observou, Luana, ter o seu mundo particular dentro de um ambiente maior, que seria o ambiente doméstico, né, onde se tem as relações, que tradicionalmente, né, historicamente, era um ambiente masculino e não feminino. Então, ela quer fazer essa subversão, né, que a escritora, que a artista,
tenha também, dentro da sua própria casa, não tenha que romper, sair de casa, não tenha que ter um destino trágico como a Judith Shakespeare, né? Porque ela usa a personagem da irmã de Shakespeare para falar de um destino trágico. Ela teria o mesmo gênio do seu irmão famoso, só que o destino dela é completamente diverso, né? Ela acaba morta, né? Ela é engravida, ela é expulsa, ela acaba morta, enfim. E o que a Virginia Woolf fala, não, então tem que haver uma igualdade material para que haja uma igualdade em uma produção intelectual, na produção intelectual. Então, é um dos primeiros ensaios em que essa ligação, né, entre a materialidade e a produção artística e intelectual é dita com todas as letras, né? Ela fala, como as mulheres iam produzir arte, como as mulheres iam produzir literatura, se elas estavam parindo a humanidade. E isso não quer dizer só o ato de parir, né, mas de gerir, de criar todo esse trabalho doméstico colocado nas costas das mulheres. E isso que você observa das cientistas e outras, não só cientistas, terem caído a sua produção absurdamente, é que nesse momento de pandemia parece ter havido um retrocesso no sentido de quem vai cuidar da casa são as mulheres, né? Então, todo aquele terreno conquistado, na verdade, você vê como foi frágil na vida prática, porque a maior carga recaiu sobre as mulheres, continuou recaindo sobre as mulheres, né? Essa jornada tripla, jornada quádrupla na pandemia, era das mulheres em geral, né? Claro que há exceções, mas assim, de uma forma, né, geral. Então, eu acho que o que ela fala no Quarto Todo Seu ainda hoje tem eco, infelizmente, né? Então, eu acho que, assim, e ela vai falar sobre isso em outros ensaios também, mas no Quarto Todo Seu, ela coloca, e como a Carola fala, ela coloca como uma história, né? Ela coloca como uma história, ela faz referências a outras mulheres que pensaram a mesma questão antes dela, como a Mary Wollstonecraft, né? Então, para ela se inserir nessa linhagem de mulheres que estão quebrando com esse modo de pensar e que estão reivindicando para si a oportunidade igual de produção, né? Uma condição material igual para produzir. Esse é um texto que eu li muito jovem, sempre retorno a ele, e foi curioso, porque nesse livro de ensaios que eu estou lançando agora, eu tenho um longo ensaio sobre a literatura escrita por mulheres, e eu chamei o título de Um Teto Todo Nosso. E eu acho que tem muito a ver com a minha releitura desse texto, né? Porque, claro, eu acho que ela está num momento, eu acho que a gente tem que ler também ela no momento em que ela vive, né? Na sociedade que ela vive. Mas me parece, olhando de agora e relendo esse texto, sem tirar a importância, obviamente, dele, mas me parece que sem um olhar coletivo, né, não se faz, não é possível para as mulheres produzir arte. Um olhar coletivo no sentido de um teto nosso, não no sentido de uma casa comunitária, quer dizer, pode até ser, mas não é disso que eu estou querendo dizer, né? Mas é que me parece que é uma revolução que está acontecendo, apesar de tudo, né? Mas que ela se dá no coletivo. Né? Então, eu acho que o importante coletivo também tirar... feminino, num coletivo feminino, mas também num Uhum. coletivo de transformação da sociedade como um todo, e a necessidade dessa transformação ir além. Né? Então, porque a gente ainda continua com todas essas questões, né? De como você vai, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos, e você vai escrever a grande obra, e você vai trabalhar, e você vai limpar a casa, e você, sei lá o que mais você vai fazer. Né? Por isso que eu sempre falo, quando as mulheres falam, a mulher ela é multitarefa. Eu falei, essa foi a coisa que inventaram para as mulheres, né? Ficarem sobrecarregadas de 1000 coisas e se acharem muito heroínas. Né? Mas, assim, na realidade, assim, o que para mim me importa nesse momento é pensar que não adianta 2, 3 mulheres privilegiadas, né, terem um quarto só delas, porque a gente tem que abrir isso para pensar que, enfim, que aquelas mulheres que também não têm nem a chance
né, de frequentar uma universidade, de comprar livro, que elas também possam ter voz, né, que a gente precisa incluir e pensar também, enfim, ampliar essa ideia das mulheres e o que a gente está enxergando como grupo mulheres, né? Não só, então por isso que me parece que a questão passa por algo muito mais amplo e muito mais profundo, por mudanças sociais muito mais profundas que não só de um pequeno grupo que gostaria de ter um seu próprio espaço para trabalhar. Então, esse é o ponto que eu acho que a gente precisa repensar a partir da nossa experiência, de uma experiência, enfim, sei lá, de 100 anos de feminismo, né? Se a gente começar a olhar isso. Então, de pensar que essa mudança não vai acontecer só com um pequeno grupo ter acesso a um quarto todo seu. Então, esse é o meu ponto, digamos assim, aqui para trazer, que eu acho que o texto da Virgínia me fez pensar da importância enfim, da gente ter um outro olhar para isso, do que a gente está querendo, ou reivindicando, ou pensando, e com essa ideia de um coletivo. E, aliás, eu acho que o coletivo é cada vez mais importante, até num pensar coletivo, como a gente está fazendo agora, né? Nesses encontros. E você falou, Luana, da importância política disso no início, tanto da leitura quanto da conversa, né? Então, eu acho que tudo isso faz parte desse movimento que, na época da Virgínia, ele era quase impensável, né? Porque existiam mulheres como ela, mas elas eram exceção dentro de um mundo, enfim, em que a regra era outra. Eu escutando a Carola, eu lembro que, assim, eu acredito, pelo menos na minha leitura, que o Quarto Todo Seu, quando ele fala sobre a condição material, ele fala não só para poucas que tenham esse espaço, mas realmente a condição material, realmente poder ir à escola como um homem vai, né? Então ela mesma fala com o caso da Judith Shakespeare, como o Shakespeare pôde ser educado e a Judith não, né? Quase como um eco com ela mesma, né? Que não pôde frequentar a universidade formal. Então, tem um outro texto, que é o Três Guinéus, outro ensaio dela, que é a continuação, digamos assim, do Teto Todo Seu. E nesse ensaio ela fala sobre um coletivo de mulheres que ela chama de outsiders. Então ela já estava pensando sobre isso, né? Que não é possível que haja nenhuma transformação sem que haja uma sororidade, uma união dessas mulheres, né? Um pensamento feminino. E ela fala isso muitas vezes. Ela fala que por ser mulheres e por estarem fora, digamos assim, elas não têm país, né? Ela reitera essa ideia muitas vezes, né? Que a sua nacionalidade, entre aspas, seria ser mulher. Isso te aproxima de outras mulheres, porque a sua experiência é semelhante à de outras mulheres, muito mais, às vezes, do que uma semelhança ligada a símbolos pátrios ou coisas assim, que ela vai discutir no Três Guinéus para falar da guerra, né? Mas ela realmente se preocupa com isso, né? E, como a Carola falou, dentro das limitações da época dela, né? Até porque, por exemplo, hoje você tem muitas questões de feminismo negro, por exemplo, que não estão de forma nenhuma, não aparecem aí, né? Mas a Virginia Woolf, ela da maneira dela, a maneira dela, tentava trazer essas mulheres, porque ela, no próprio diário, tem, nesse primeiro volume, narra alguns encontros dessa guilda de mulheres que ela chama, que são mulheres operárias, e que toda semana iam para casa, né, dela e de outras mulheres para discutir temas, né? Então existia essa vontade, esse desejo e até essa intenção mesmo real de que houvesse um diálogo sobre a condição da mulher, a condição material, como uma condição, uma prerrogativa para que se possa fazer qualquer coisa, qualquer produção, né? Então, eu acho que ela já antevia, de certa maneira, não é que isso estava fora do horizonte dela, mas ela via isso como uma coisa extremamente importante, né? E tem vários outros ensaios que ela vai se preocupar com essas mulheres, mulheres, principalmente mulheres, mas alguns homens também, que ela chama de obscuros, né? As pessoas obscuras, aquelas pessoas que fazem a mudança e que você nem sabe da existência dessas pessoas, né? Essas vidas obscuras, né?
Então, tem um ensaio dela que está no Leitor Comum, no primeiro Leitor Comum, que chama justamente As Vidas dos Obscuros, mas, na verdade, são 3 obscuros, 2 delas são mulheres. São cientistas que hoje em dia quase não se ouve falar mais, mas que foram muito importantes para abrir caminho para outras mulheres, no sentido de estudo formal, no sentido de se unirem para ter um pensamento, né, diferente sobre sua própria condição, sobre sua própria produção. Né? Então, eu pensei muito, né, enquanto a Carola estava falando, principalmente sobre o Três Guinéus. Muito lindo, estou aqui também pensando, porque tem um plano que acho que é um plano da intimidade, né? Um plano individual, esse plano da conquista diária, de falar agora é o meu lugar, né? De, enfim, se preservar e conseguir e tal. E também esse plano coletivo, eu concordo, Carola, a gente está cada vez mais aprendendo isso, né? Quando eu cresci, a mulher era meio inimiga e não confiável, e as amigas. E agora está uma outra, você está falando, né? Enfim, tem uma outra atmosfera agora, né? As crianças, acho que as meninas estão nascendo, crescendo dentro dessa chave da coletividade que é muito... E, ao mesmo tempo, Ana, eu também acho isso, a Virgínia, de fato, ela está sempre muito ligada às questões políticas e materiais e de luta, né? Bastante concretas, assim, pelas condições das mulheres. Muito legal. Acho que a gente já deu aqui 1 hora. Ontem, sei lá, pode ser que esteja alguém nos assistindo que nunca leu a Virginia Woolf, ou que está com vontade de ler e de entrar por esses caminhos. O que vocês indicariam? Bom, eu indicaria Orlando, seria que foi a minha entrada na literatura dela, mas é porque eu acho que é um livro, primeiro que ele flui, e ele é interessante, então eu acho, assim, para alguém que quer ter um primeiro lampejo, né, e que não deixa de ter todas as questões já dela ali, eu indicaria com certeza Orlando. E dos ensaios, indicaria um quarto do seu, um teto do seu, como você quiser traduzir, mas seriam as 2 entradas assim que eu vejo para a obra dela, assim, sempre pensando em não é a palavra, não é não assustar, é que às vezes eu acho que as pessoas se assustam porque parece difícil, porque eu acho que é sempre importante quebrar esse parecer difícil, porque às vezes é só um começo, porque aquilo não é o mais comum, né? Então não é o mais o que a gente está acostumado, quem está acostumado de uma literatura, enfim, sei lá, uma literatura de entretenimento, uma literatura de mercado, enfim. Então eu acho que quando você já tem essa primeira experiência, e que estou falando por mim mesma nesse momento, o resto vem pela própria curiosidade de conhecer mais a autora. Eu, coincidentemente, eu também indicaria Orlando. Olha só. Eu também indicaria Orlando. Eu acho que é um texto magnífico, assim, em muitos sentidos, porque é o que a Carola falou, ele é um texto leve e, ao mesmo tempo, todas as questões estão ali, né? E além disso, ele é um texto divertido, né? Ele é engraçado, ele tem uma ironia, e ele lida com o fantástico também, uma liberdade de lidar com o fantástico que eu acho, assim, uma excelente porta de entrada, porque ele é muito divertido, ele é gostoso de ler, né? E eu indicaria também, como a Carola falou, o Teto, mas eu indicaria também o Esboço do Passado. Eu acho um texto, ele é aparentemente simples, né? Mas para quem gosta de ensaios, principalmente, ele traz muito justamente sobre poética, sobre o olhar ao real, sobre como se tratam as memórias, né? Como a gente pode enxergar a gente
enquanto a gente se constitui mesmo, né, como nós nos constituímos, como nós nos formamos, né, pessoas, indivíduos, sujeitos, e ela fala sobre isso, digamos, no geral, mas falando sempre do específico que é ela. Então, tem uma história correndo ali por baixo também, que é a história da vida dela, né? Então, eu acho que também é uma porta de entrada bem interessante, né? De conhecer um outro lado, uma Virginia Woolf que não ficou, porque a Virginia Woolf, ela ficou por muito, isso está sendo quebrado, mas durante muito tempo ela ficou cristalizada como uma autora hermética, como uma autora impossível, porque essa linguagem é muito difícil, né, prolixa ou cheia de imagens, né? E nesse texto especificamente é um texto uma linguagem muito simples, né? Muito profunda, muito carregada, né? Saturada literariamente, mas muito simples na superfície, né? Então eu acho que ele é uma excelente porta de entrada para o universo dela. E a partir dali você pode, como ela menciona outros textos dela naquele texto, você pode navegar por aquele que mais te interessou, né? Pela temática que mais te interessou. Eu acho que é uma boa porta de entrada também. Mas sou suspeita porque esse é um dos textos dela que eu mais gosto também, assim como Orlando. Então, é uma escolha pessoal também. E o Orlando tem tradução, Ana? Aqui? Tá. Dá Tem tradução, uma tradução, eu acho belíssima a tradução da Cecília Meirelles, mas ele foi eu acho belíssima, até hoje assim, acho é a minha preferida. Mas tem tradução do Tomás Tadeu. Feliz, né? Fala, desculpa. Não, desculpa. Um desses modelos, assim, acho que a Cecília... A Cecília, ela teve uma vida meio trágica também, né? Porque ela era órfã, então, assim, também não... o marido se suicidou, então também não é muito... Ixi, Maria. É que a forma como ela trata é bem distinta, né? Mas não é uma escritora que passou ao largo das coisas trágicas, não, infelizmente. Mas a tradução dela eu acho excelente, muito bonita, muito poética. Ela faz uma transcriação mesmo de Orlando. Mas tem uma tradução recente do Tomás Tadeu, que é boa também, e que tem digamos, um plus, né? Que ele tentou trazer a forma do texto original no sentido de tem fotos que ilustram Orlando. E até então, até essa edição do Tomás Tadeu, da Autêntica, nós não tínhamos essas fotos em português, né? Na tradução em português. As fotos do que exatamente? Do Orlando, ela ilustra com a Vita, porque o Orlando ele é escrito como uma biografia, o subtítulo dele é Orlando, uma biografia, e a biografia é da Vita, que era amante da Virginia Woolf, amante e amiga dela. Então ela vai trazer a vida da Vita, só que de um jeito completamente ficcional, só que os fatos da vida da Vita estão ali, os principais fatos da vida da Vita estão ali, na ordem cronológica. Então, ela vai trazer esses vários momentos do Orlando, da Orlando, né, como a gente queira chamar, mas ela vai ilustrar com fotos da Vita. Então, é muito legal, porque essa edição ela traz essas fotos do original. O próprio original foi ilustrado com as fotos, é isso? Com as fotos, exatamente. Desculpa, Carol. Não, eu ia falar só que, de certa forma, o livro Orlando é uma declaração de amor que ela faz para a Vita, né? Ele pode ser lido quase como uma carta de amor, né? Que ela faz de uma forma belíssima. Sim, inclusive o filho da Vita, ele aponta isso, né, o Nigel Nicholson, quando ele faz uma apresentação do Orlando depois da morte das duas, ele fala, é a mais bela, a mais longa e bela carta de amor já escrita, né, ele usa isso, né, porque realmente elas estavam no auge da paixão, né, quando ela escreve Orlando. Então, tem esse amor perpassando o livro inteiro, e eu acho que essa leveza, ele foi escrito muito rápido. Então, essa leveza, assim, a gente sente, né, nessa leitura. Então, eu acho incrível como ela consegue colocar tudo isso. E, ao mesmo tempo, também tem a história da Inglaterra. Então, são várias histórias que estão ali entrecruzando, porque são 400 anos de vida da Orlando, né? E quando o livro acaba, Orlando não continua vivendo, fica assim subentendido que ele continua vivendo e não se sabe se ele continua vivendo, ela continua vivendo até hoje, se mudou de sexo novamente, né?
e vai e vem, né? Porque, inclusive, ela vai lidar com essas incertezas históricas, né? O biógrafo da Virginia Woolf, ele não tem certeza de nada do que ele narra. Então, é engraçado até por isso. Ele fala, acho que isso aconteceu dessa maneira, mas não tenho certeza, né? Então, é muito interessante, porque ela vai jogando por terra, né? Todas as concretudes, as coisas cristalizadas desse gênero de biografia. E então, porque ela ficcionaliza, né? Porque é um romance. Então, é muito interessante. E é interessante também que eu acho que ela fala que o Orlando foi um livro que ela escreveu com prazer, quer dizer, que ela escreveu rápido, em oposição ao sofrimento que ela tinha de escrever os outros livros dela. Então, também tem essa experiência outra, né, que está, enfim, permeada pela paixão, por uma leveza, que eu acho que também está ali na escrita e que não por isso o livro tem menos importância ou menos qualidade, né, mas que ele está ligado ao momento da vida dela em que ela está vivendo aquilo e a forma diferente como ela escreve. Faz tempo que eu não leio, vou já para a livraria pegar. Não tem aqui em casa. Foi um prazer. Queria dizer que a Jahrid Arraes, ela ia participar também dessa mesa. Ela, infelizmente, não pôde estar com a gente. E foi um prazer estar aqui, muitas coisas para pensar. Carola, eu vou fazer mais uma pergunta, porque eu fiquei muito curiosa sobre a sua pesquisa da literatura indígena, e a gente podia terminar você contando isso, essa questão aí da coletividade, o que tem para ensinar para a gente? Muito, tanto, né? Porque, na realidade, são outras visões, em dois aspectos, eu acho, que uma, porque traz outras visões do mundo, né? Desde outras cosmogonias, uma outra lógica, que eu acho que a gente, ainda mais porque a gente vive um momento de ruptura muito forte, né? Da nossa relação com a natureza, a nossa relação com o outro, enfim, uma série de questões, e que eu acho que a gente precisa urgentemente olhar para outras formas de pensar, que estão fora da nossa razão, da nossa questão do racional, da civilização ocidental, etc, etc. Então, em primeiro lugar, eu acho que é uma literatura muito importante para a gente repensar para onde a gente vai e quem a gente quer ser, né? Primeiro ponto. E segundo, eu acho que ela é uma literatura que aponta para uma reescrita da nossa própria história, né? Então, por exemplo, vou citar um livro do Daniel Munduruku, né, que é o Caraíba, e ele escreve a história ficcional de uma perspectiva indígena do momento anterior, pouco anterior, à chegada dos portugueses. Então, ele coloca palavras num tempo da história que para a gente não tem palavras, né? Porque esse tempo anterior é como se nada tivesse existido, é como se fosse uma tábula rasa, né? Tipo, o Brasil começa ali com a chegada de Cabral e com a carta de Pedro Vaz de Caminha, né? Então, assim, também tem essa importância, né? Que mesmo ficcionalmente, e eu acho que não há muita diferença entre o ficcional e a história com H, de colocar palavras ali onde havia até há pouco tempo só um silêncio, e a gente é filho desse silêncio também. Então, assim, eu poderia falar horas sobre as questões, né, das literaturas indígenas, né, e da importância da gente olhar mais profundamente e com seriedade de igual para igual, né, porque a gente tende a colocar no escaninho da literatura infantil, da literatura infanto-juvenil, da mitologia, do mítico, blá, blá, blá. Eu acho que chegou a hora da gente repensar o que a gente vai colocar como cânone de literatura, o que a gente vai enxergar como experiências estéticas também, e não só em termos de narrativa, mas como em termos de que experiências estéticas são essas que são outras, né, permeadas por uma oralidade muito forte.
né? Então, eu acho que nesse se repensar o país, repensar, enfim, a gente, se repensar, enfim, no mundo, eu acho que esse é um dos caminhos essenciais que a gente vai ter que trilhar. Lindo. Acho bonito a gente terminar assim. Ana, você quer falar alguma coisa? Não, estou aqui absorvendo o que a Carola falou. Vamos semear boas sementes para sair de onde a gente está, com coisas boas, e a literatura serve, né? Obrigada. Obrigada, Carola. Obrigada, Ana Carol. Obrigada, Carol Rodrigues, Biblioteca Mário de Andrade. Foi um prazer enorme. Obrigada a vocês. Obrigada.